Quando chegou a época do terror, é o que é o núcleo mesmo da Revolução Francesa, e aí que entra aquela figura horrorosa, né, do Maximilien Robespierre, que era um assassino brutal, né? Aí que entra lá também a turma usando roupa de pele humana, Saint-Just usava. Chegou a se fazer curtume de pele humana. Teve proposta, não foi aprovado, mas teve a proposta de criar açougue de carne humana. Bizarro. Era uma coisa defendida publicamente, né? Publicamente. O cara lá, então não tinha problema o deputado levantou, vamos propor aqui açougue de carne humana, por que não? Tem muita gente, os antirrevolucionários, monarquistas, o que a gente vai fazer com a carne Meu deles? Deus do céu. Seria bom aproveitar a carne dele e vender E açougue. a pele Teve também, essa né? proposta. Pra que... Não, a pele foi criada, teve curtume de pele humana. Ah, sim, mas pra que desperdiçar a pele, né? Vamos utilizar. O pessoal usava calça de pele humana, usava colete de pele humana, isso aí era... Isso aí virou da Vandéia, então muita gente morria lá, era tirada da pele e o pessoal usava a pele humana. Então, o período do terror era massacre atrás de massacre, coisa simplesmente inacreditáveis o que se ouviu. A França chegou a aprovar uma das leis mais absurdas da história, que é a lei dos suspeitos. Então, se um vizinho denunciasse o outro, e a guarda lá revolucionária achasse que realmente ele é culpado, mesmo se ele não sendo, ele não tinha direito à defesa. Só um mero achismo da guarda revolucionária já podia levar a pessoa a ser condenada à morte. E naquela época começou a ser utilizada a guilhotina. Guilhotina. Né? A guilhotina não foi inventada pela pessoa que deu o nome, né? Que é o Guillotin. O Guillotin não inventou a guilhotina, mas como ele falou publicamente dela, o nome associou a uma figura francesa. E eu vi o senhor falando que ela era muito mal feita, você precisava usar 5, 6 vezes pra matar o cara. Era muito cruel. Depois eles acabaram afinando. E depois você não podia descer a lâmina, pessoa com cabelo, você tinha que rapar aqui atrás, né? Tem que colocar a nuca da pessoa muito retinha para a lâmina cair no meio. Se tivesse cabelo, depende da inclinação, não matava na hora. Como no começo eles não sabiam fazer, tanto a lâmina não era boa, como não sabiam posicionar a vítima corretamente, então caía uma, a vítima não morria, 2, 3, 4, 5, só depois da 8ª, 9ª, depende muito do lugar, né? Então era uma morte extremamente cruel, selvagem, né, e absurda, né? E é isso que o senhor falou de acusar, assim, e simplesmente uma acusação era o suficiente para, dependendo de como for a Guarda Nacional, enfim, morte, né? Nesse momento, houve, inclusive, muitos mártires, né? Alguns que vieram a ser, inclusive, canonizados, né? A questão, muitas freiras, né? Aquela, não sei se o senhor assistiu o filme, Carmelitas, o Diálogo das Carmelitas, tudo, então... Vale a pena ler o texto do Paul Claudel sobre ela. Eu não li também, eu vou atrás. Enfim, um momento muito absurdo de muita morte, muito brutal, muito sanguinário, né? O título do livro aí. Mas principalmente assim, né? Principalmente não, mas digamos, com muita morte na igreja também. E o rei foi deposto, né? Que um dos motivos do porquê ele foi deposto, né? Porque ele foi cassado naquela época era porque ele não queria obrigar os padres a jurarem a Constituição. Eu queria que eles fossem condenados à morte. Queria que eles fossem condenados à morte no caso de não jurar, enfim, né? E depois de muita briga, muita arruaça dos jacobinos, também foi proclamada a Primeira República da França, que aí foi quando começou das muitas outras coisas também, né? A fase de convenção, como que ela se desenrolou? Porque ela foi já era a época de muito terror, né? Mas foi a última, assim, antes da conclusão, assim, né? Teve a conclusão do terror, mas depois ela já se desenvolveu com os que eram um pouco menos radicais ali da Revolução. Né? Então, é que às vezes a gente tem a impressão que todos os revolucionários pensavam igual, todos eram republicanos. Não, havia muita corrente de pensamento. Havia gente que estava defendendo o sistema antigo, né? O antigo regime, como se falava. Tinha gente que queria uma monarquia no estilo inglês. Tinha outros que queriam república, então tinha uns que queriam até uma espécie de um comunismo, como o Hébert. O Hébert defendia coisa igualitária lá, um verdadeiro comunista lá. E aí depois se indispôs lá e acabou sendo morto. Teve Babet, idem, né? Teve a conspiração dos iguais e tal. Então houve um movimento igualitário, meio lembra Marx, até os que queriam voltar ao esquema antigo. Então tinha várias correntes. Os mais radicais, né, eram os jacobinos. Inclusive, a criação de esquerda e direita foi justamente quando chegaram na Assembleia, o Marat, atribuído a ele a criação, sem ele querer, né? Ele sentou-se à esquerda. O Marat era um tipo nojento, ele cheirava mal, porque ele tinha um problema de pele,
Era uma figura meio grotesca, né? Figura grotesca que andava em esgoto de Paris. Paris é uma cidade que naquela época ela já tinha uma rede de esgotos enorme lá, né? Então o sistema de água e de esgoto de Paris era o melhor do mundo, né? Então, e o Marat, por várias questões, ele andava no esgoto, né? Não falando nojento. Ele defendia publicamente. Lembrando que essa questão de terror não era assim: olha, vamos fazer numa câmera escura quem a gente vai matar. Era público. Sim. O Marat falava o seguinte: então temos que matar 200 mil pessoas para a Revolução triunfar. Quais 200 mil? Qualquer uma. Como é que ele chegou nesse número também? 200 mil pessoas? Vamos matar. O Robespierre não ia com a cara de uma pessoa inventar uma coisa, vamos matar. Era o suficiente. As discussões geravam assim: será que o Robespierre olhou estranho para mim aquele dia? Agora eu tô com medo. A pessoa saiu de reuniões e encontros com o Robespierre com terror. Eu imagino mesmo que naquela época devia ser uma coisa de louco. Todo mundo devia viver apavorado. O pessoal morria de medo. Devia viver apavorado. O Robespierre era igual o Stalin. O Stalin também. Você entrava no encontro com o Stalin, você não sabia sair vivo ou morto. Igual o Robespierre. Aliás, esses comunistas que se inspiraram no terror do Robespierre. Aí veio os girondinos, que também era um grupo também heterogêneo. Tinha muitos burgueses, tinha pessoal romântico, que achava que a república era a melhor coisa do mundo. Outros sonhavam com uma monarquia ideal, com alguma coisa. Só que tinha mas eles eram moderados, né? Esses girondinos. E esses girondinos é que deram o golpe no 9 Termidor. Só que aí que tá, muitos desses girondinos foram jacobinos. Tinha muito jacobino esperto, vendo que a coisa estava indo contra o Robespierre e mudaram de campo. Entendi. Então, na realidade, o grupo dos girondinos, vamos chamar assim, os girondinos depois do terror, muitos deles eram jacobinos, é impressionante. Os jacobinos foram ágeis de perceber que a coisa... Porque o Robespierre foi condenado à morte, Saint-Just foi condenado à morte. E acabaram mudando para o grupo dos girondinos, levando então a terceira fase sob liderança de um homem corrupto, horroroso, Paul Barras. Ele só queria saber de poder, dinheiro, num tipo horroroso de negociata e tal. Aí a revolução no final, 1798, 99, a revolução estava no chão, desmoralizada, chegava a ter uma coisa inacreditável, que era revolucionário apanhando nas ruas em cidades pequenas. Eles tinham perdido totalmente a força e o prestígio. Na realidade, quem salvou a revolução foi o Napoleão no golpe de 18 de Brumário. Certo. Isso que o senhor estava falando que falava em público mesmo. Eu vi o senhor falando de Saint-Just, por exemplo, que ele não falava nada. Sempre que ele falava alguma coisa, era para defender a morte de alguém específico, né? E aí uma curiosidade também que eu vi o senhor comentando, eu achei isso fantástico de falar, porque de tão cômico chega a ser engraçado, é que o Robespierre achava que ele ia renascer. Isso, era o professor. O poder dele, né, assim, tudo aquilo que ele tinha feito, toda aquela revolução sanguinária, aquela brutalidade, o poder que ele tinha muito grande, ele achava que ele ia renascer. Como é que é isso? Não. Você vê que contradição. A Revolução Francesa era contra a superstição, a religião, e eles fizeram 2 cultos: culto a Deus Razão e o culto ao Ser Supremo. Uns acham que foi a mesma coisa, mas não é. Teve 2: o Ser Supremo e a Deus Razão. Com o próprio Robespierre, né? E aí, quando o Robespierre foi na cerimônia do Ser Supremo lá na Notre Dame, ele achou que depois ele ficou convencido que ele era o Ser Supremo. Ele era o Ser Supremo. Aliás, tentaram demolir a Notre Dame, né? Chegou a votar para ser demolido, só que alguém lembrou: não temos onde colocar os escombros. Aí falou: então não dá. Nossa. Foi assim. Então, ele achou que ele era o Ser Supremo. Ele se achou um deus, porque ele tinha tanto poder. Se ele falasse assim, morra, o pessoal morria. E aí o que aconteceu? Uma doida lá, eu não lembro o nome dela, se declarou que ia estar grávida do Robespierre. Robespierre ia renascer. Porque como ele achava que ele era Deus, então se ele fosse morrer, ou ele ia viver para sempre, ou ele ia ficar renascendo. Então ele acreditou naquilo. Pra ele desceu essa ideia. Desceu, isso aí é verdade mesmo. Mas isso contribuiu pra queda dele? Contribuiu, porque ele caiu no ridículo, né? Caiu no ridículo. Toda a revolução, a partir desse ponto, já estava desmoralizada pra caramba. Desmoralizada, no ridículo. Absurdo. Quando a técnica do ridículo, que era uma coisa que aconteceu historicamente com o Robespierre, por exemplo, a Ku Klux Klan caiu em descrédito quando ela foi ridicularizada, né? Houve uma campanha deliberada de ridicularizar a Ku Klux Klan, caiu em descrédito. O Robespierre caiu em descrédito também via ridicularização. Interessante. Eu vejo, por acaso isso, por exemplo, agora faz sentido analisando assim, músicas que os outros exércitos do mundo faziam ridicularizando Hitler,
É tudo nessa tentativa de desmoralizar mesmo, tirar essa figura de uma divindade, assim, intocável, né? Então o Robespierre, ele se achou um deus, e aí foi esse o ponto dele. Aí ele foi derrubado, morto, né? E aí surgiu os girondinos. Acho que é uma coisa pouco falada que eu queria entrar rapidamente, os grupos contra-revolucionários. Eles existiram, eles tiveram alguma força. Assim, existiram sim, mas eles tiveram alguma força. Eu acredito que esse não tenha tido tanta força, mas eu já ouvi muito falar de um grupo contra-revolucionário que era de jovens católicos, inclusive, né? Tá falando da Vandéia? Sim, exatamente. Então, da Vandéia. Teve da núcleos de revolução. Teve em Toulon, né? Teve em Lyon, teve na Vandéia, teve na Bretanha. O mais famoso é Vandéia, foi o principal, de camponeses jovens que se rebelaram contra. Mas teve na Bretanha. Lyon foi brutalmente reprimida, né? Eles se levantaram lá contra a revolução em Lyon. Aí como é que chamava o carniceiro lá que foi mandado matar? Carrier, né? Era Carrier. Aí os revolucionários mandaram o Carrier lá, ele reuniu todo mundo na praça, matou todo mundo, jogou canhão contra os que não sobreviveram, espetavam, né? E depois de raiva, destruíram o centro histórico de Lyon. Teve um cerco em Toulon também, teve lá na beira do Sena, qual cidade? Agora não lembro. Teve em Nantes. Nantes foi brutal, Nantes é quase na foz do Loire. E ali teve um núcleo de resistência bem católico, bem interessante. O que eles faziam? Faziam de deboche contra a igreja católica, faziam o chamado casamento católico. O casamento católico era amarrar um homem e uma mulher e jogar no rio. Amarrava e jogava no rio com corrente, com peso, para morrer afogado. Só sangue bom também lá. Né? Quer dizer, uma brutalidade. Teve alguns rios, o Rio Sena e mesmo um trecho do Loire ficaram tingidos de sangue de tanta gente que morreu. Eles matavam lá em Nantes, foram mortos com sadismo, né? Sadismo, reunia as pessoas num barco e jogavam lá com corrente para a pessoa morrer afogada. Um absurdo mesmo. Professor, muito obrigado por aceitar aqui o convite para nós falarmos um pouco sobre a Revolução Francesa, principalmente porque o meu público é muito jovem, né? E eu posso falar porque assim, eu estou na escola, né? Então, estando na escola, o senhor falou que é professor de ensino médio, não tenho a honra de ter o senhor como professor de ensino médio. Então, assim, né, na minha escola eu vejo, assim, as coisas que nós aprendemos, né, e eu tenho um público muito jovem, então acredito que seja muito importante trazer, assim, pessoas que entendam de história mesmo para contar essas coisas, porque senão estamos tudo perdido, cara, porque senão é verdade, os jovens da nova geração, né? Temos que lutar. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Se todo mundo quiser te achar aí na internet, como é que faz aí o seu Instagram? Eu tenho meu canal no YouTube com o meu nome, Marcelo Andrade, no Instagram também Marcelo Andrade. Quem quiser assistir meus cursos tem Escola Caravelas. Muito boa. Quem quiser comprar aqui os livros da nossa editora Caravelas está aqui. Depois se quiser, deixar, a gente coloca os links aí na descrição. Sim, eu vou colocar. E falar de verdade que os livros eu ainda vou ler, então não posso falar nada sobre os livros, mas a escola de fato é muito boa. Falo pra vocês que a escola realmente é muito boa, porque ele me deu acesso lá, eu tô assistindo tudo. Muito obrigado. E é isso daí, então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Se vocês acharam que isso daqui é de algum valor, vocês obtiveram algum conhecimento que vocês não tinham antes, sintam-se à vontade para compartilhar este vídeo. Assistam o professor também, vou estar deixando na descrição todos os links para os canais dele. E, sem mais delongas, muitíssimo obrigado você que assistiu até aqui. E este foi o vídeo. Até mais. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.